Bom, boa tarde. Creio que estão a ouvir bem. Acho que vai servir desta forma. Eu e a Zita estamos aqui para falar sobre um projeto que foi criado no âmbito do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, aqui há cerca de 3 anos, e é relativo à modelação, à tentativa de modelação do acesso territorial aos serviços de interesse geral na componente dos serviços sociais. Vamos dar uma pequena visão daquilo que era o modelo conceptual inicial, os desafios, o modelo que foi efetivamente colocado em prática, os resultados e os desenvolvimentos futuros que nós pretendemos desenvolver, não sozinhos, mas com o resto da comunidade, em particular das entidades da administração pública, com informação relativa a serviços e equipamentos de interesse geral. Vimos da Direção-Geral do Território. Creio que quase todos que aqui estão presentes nos conhecem. Temos competências e experiência em vários domínios, no ordenamento do território e cidades, na geodesia e cartografia e também no cadastro. Somos uma entidade que tem tentado, com estes projetos, trazer alguma inovação e capacitação, tal como foi aqui referido na parte do GeoMai, com outras novas valências que estão a aparecer na área da informação geográfica e, portanto, foi com essa base que foi criado este projeto. Este projeto também foi financiado no âmbito do Compete 2020, como eu referi há bocadinho. Foi um projeto financiado com cerca de 200 mil euros. Tem uma equipa de projeto interna e externa. Internamente há mais pessoas para além destas, mas estão aqui pelo menos identificadas estas que participaram mais no projeto. A Ana Seixas, a Cristina, a Isabel e a Rita, eu próprio. E da parte da Nova, que teve a parte da componente tecnológica, vamos assim dizer, do Miguel Castro Neto, da Ana Moura Gomes, a ver se eu não me esqueço de ninguém, do Alexandre e do Bruno, e da parte da Universidade do Porto, a Teresa Sá Marques e a Catarina, portanto, que fizeram a componente associada à análise da acessibilidade aos serviços de interesse geral. O que é o e-território? No fundo é uma tentativa de utilização de grandes volumes de dados para cruzar essa informação de forma a permitir fazer algum tipo de avaliação, e eu friso, na área do ordenamento do território, porque é muito fácil nós, quando entramos em grandes quantidades de dados, deixarmos daquilo que é o nosso objetivo principal, que é o ordenamento do território, e entrarmos nas avaliações de cada um dos serviços, e, portanto, é muito fácil nós descambarmos, peço desculpa pela expressão, para essas áreas, e, portanto, na área do ordenamento do território, avaliar a acessibilidade, não só física, mas também digital, e o cruzamento de ambas, relativa aos serviços de interesse geral. A relevância da informação eu creio que é conhecida de todos. Nós, do ponto de vista da DGT, tínhamos muita curiosidade relativamente à análise e exploração de um elevado volume de dados, tentar novas abordagens científicas relativamente à técnica e à gestão destes dados, fazermos análises multissetoriais, que de alguma forma já são feitas quando fazemos algum tipo de planeamento e ordenamento, mas neste caso, utilizando estas ferramentas que vos vamos tentar explicar daqui a pouco que utilizamos, temos uma maior componente analítica relativamente à informação. E depois, do ponto de vista daquilo que é o ordenamento do território, enfim, o melhor desenho de políticas públicas, isto estava muito associado àquilo que era o PNPOT e aquilo que estava identificado no PNPOT e tentativa de avaliar quais são os desenvolvimentos neste domínio a nível local. Do ponto de vista de modelo conceptual, domínio ou contexto, vamos dizer assim, são 3 grandes áreas de serviços de interesse geral: a educação e formação, que incluiu também uma componente de desporto, os serviços de saúde, e isto inclui os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares e outros que possam estar associados e cruzados também com as respostas sociais. Do ponto de vista das respostas sociais, enfim, é também um mundo de jovens, crianças, pessoas idosas, pessoas com dependências e, portanto, todas as respostas sociais que estivessem incluídas. Normalmente há análises que são feitas a nível de cada um dos setores. Nós o que pretendíamos era agarrar naquilo que é a informação, e até aproveitando aquilo que há bocadinho foi referido aqui também do GeoMai, utilizar a informação nuclear relativamente a estes, cruzá-lo com aquilo que é a base de equipamentos e aquilo que é a questão da análise do ponto de vista territorial e fazer múltiplas análises relativamente ao acesso e à procura relativamente aos serviços de interesse geral. Como resultados finais, que ainda estamos a trabalhar também neles, temos estas 3 áreas que estão aqui em baixo referidas, que é ao nível da oferta, portanto, os centros urbanos de base funcional, tentar compreender como é que os equipamentos, e mais do que os equipamentos, os serviços, porque muitas vezes nós temos equipamentos, dando o exemplo, por exemplo, de hospitais,
em que temos hospitais que estão localizados num determinado sítio, mas nós não sabemos quais são os serviços que lá estão a ser prestados. E, portanto, mais do que os equipamentos, os serviços que estão prestados, e é, portanto, através disto, tentar identificar aqui o que é a oferta. Do ponto de vista da procura, também compreender quais são as áreas em que as pessoas têm efetivamente acesso e aquelas que estão mais excluídas, seja do ponto de vista da acessibilidade física, seja do ponto de vista da acessibilidade digital, e depois criar aqui, no meio, as questões das áreas urbanas funcionais e fazer uma análise integrada daquilo que é oferta e procura. Os desafios são imensos, as perguntas que nós podemos criar aqui nesta área são muito grandes, do ponto de vista, desde logo, da distribuição dos serviços, da disponibilização da informação dos serviços propriamente ditos, do acesso aos mesmos, a articulação intersetorial que efetivamente existe e depois também a qualidade dos serviços. Estes são os grandes desafios e aquilo que projetos como estes pretendem responder de uma forma gradual, e isto já vou um bocadinho já mais para o final, haja disponibilização de informação com qualidade que nos permita fazer estas análises. Isto porque cada vez mais que nós entramos ao nível de uma análise muito detalhada, a qualidade da informação é muito relevante porque estamos a querer respostas muito concretas e se os dados estão incorretos, nós não vamos ter as respostas que seriam necessárias relativamente às acessibilidades aos serviços de interesse geral. Dos desafios, da primeira é a localização das funções, como é óbvio. Pode parecer estranho para muitos, mas há localizações que, do ponto de vista setorial, continuamos a ter graves problemas. Não identificando uma daquelas áreas que estava ali referida, das três que falei, posso-vos dizer que da análise que estamos a ter, há um determinado setor que cerca de 70% a 80% da informação que nos foi disponibilizada, a localização é incorreta. E muitas vezes não estamos a falar de uma localização incorreta do ponto de vista de estar na rua A ou na rua B, não estamos a falar inclusivamente em zonas do interior, em que por vezes dizemos que há falta de equipamentos e serviços de interesse geral, mas muitas vezes tem a ver com o facto da localização que nos é disponibilizada estar no centro urbano de uma determinada terra, quando há múltiplas aldeias ou múltiplos lugares que às vezes têm serviços que podem ser prestados e não estão a ser identificados, e dá-nos as tais visões erradas do território. Portanto, há um risco muito grande em efetuar análise a este nível com dados errados e, portanto, queria-vos deixar este foco que eu acho que é particularmente importante. As valências, como vos referi, também é muito importante. Do ponto de vista da disponibilização de informação, também. Nós temos visto ao longo dos tempos cada vez mais toda a gente advogar a partilha de dados, interoperabilidade, mas também acho que também é claro para todos que, apesar dessa vontade, ainda há muita falta de partilha de dados e particularmente nos últimos anos, até fruto do Covid, não sei, fruto da situação que tivemos, essa partilha tem-se deteriorado, a qualidade dessa partilha, e portanto gostava também de deixar este ponto. A georreferenciação, como vos disse, as fontes são múltiplas às vezes por cada setor e portanto o que cria um conjunto de problemas associados a isso. E depois aquilo que são as perguntas de valor acrescentado que nós queríamos responder e que até agora não o conseguimos, mas estamos a trabalhar para esse fim, que é, para além da informação geográfica propriamente dita, outros tipos de atributos que nós consideramos que deveriam ser considerados nas análises que são feitas a este nível. O preço e o custo de acessibilidade de um serviço, termos dados associados aos serviços que são prestados em todo o território e compreender onde é que pode haver aqui situações críticas, o tempo de espera, a forma de acesso, creio que são questões que, se pudermos fazer, se tivermos dados associados, a tecnologia permite-nos, neste caso, responder com muito mais rapidez do ponto de vista de propostas para tomada de decisão e alterações do ponto de vista de políticas. Outra área muito importante para a Direção-Geral do Território tem a ver aqui com as questões da articulação intersetorial e, portanto, as condições para aumentar a cooperação territorial. Temos muitas vezes serviços que são prestados no mesmo local para múltiplos setores e, portanto, isso é importante também para a análise, do ponto de vista também das redes, da cooperação, não só entre setores, mas também transfronteiriça em determinadas zonas é importante. E depois, finalmente, a qualidade da informação, o nível de qualidade, peço desculpa, dos serviços. O nível da satisfação, o nível das confianças dos utentes, isto era tudo dados que nós consideramos que era muito importante ter associado a cada um dos serviços que é prestado em todo o território para podermos fazer aqui análises integradas relativamente à disponibilização de informação. Eu vou dar agora à Rita, nós vamos tentar agora explicar-vos o que foi o modelo que nós preconizámos e as soluções, utilizando neste caso também soluções ESRI, para fazer algumas análises e respostas relativamente a esta matéria. Okay. Obrigada, José Pedro. O meu nome é Rita Zina. Normalmente as pessoas juntam e dizem Zita, mas não, é Rita Zina. E depois desta apresentação do modelo conceptual e dos desafios a que o projeto procura dar resposta, eu vou centrar-me então na apresentação do modelo de análise e nos resultados também, que já obtivemos até ao momento,
e que foram possíveis graças à cooperação com as entidades parceiras que já foram referidas, o CEGOT, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e o Laboratório Nova Cidade da Universidade Nova de Lisboa. Este último que desenvolveu e testou o modelo de geoprocessamento que nós agora estamos a aplicar na Direção-Geral do Território. Tendo em conta, por um lado, as questões que já foram referidas pelo José Pedro relativamente à dificuldade de obter os dados devidamente georreferenciados para a totalidade do território e com os atributos que também foram referidos e que importava ter, portanto, face a essas dificuldades e à limitação temporal do projeto, o foco principal é mesmo construir este modelo de geoprocessamento que possa ficar disponível na DGT para futuras análises fora do âmbito do território. Portanto, com autonomia, nós podermos fazer essas análises de acesso aos serviços para apoio aos instrumentos e programas de gestão territorial e de ordenamento do território. Portanto, eu vou passar então a explicar o modelo, partindo da premissa de que o acesso aos serviços está naturalmente associado à distância física a que a população está desses equipamentos, bem como à rede viária disponível e ao modo de deslocação adotado. A primeira parte do modelo consiste então na determinação de áreas de serviço para os diferentes equipamentos que prestam os serviços de interesse geral. Ou seja, nós com esta parte do modelo nós calculamos as áreas que podem ser alcançadas dentro de um determinado tempo de viagem que nós definimos e ao longo de uma rede de vias e baseadas no modo de deslocação. Nós fizemos para 2 modos de deslocação, automóvel e pedonal. Portanto, o modelo foi desenvolvido em ArcGIS Pro, com recurso ao Model Builder, e isto para quê? Para que pudéssemos criar uma ferramenta que fosse fácil de utilizar repetidamente para os diferentes tipos de equipamentos e serviços analisados. O modelo utiliza como inputs os pontos de georreferenciação dos equipamentos, os quais já foram previamente associados às tabelas de atributos que nós temos neste momento disponíveis, mas podem vir a ser melhoradas, e a base de dados da rede viária do ArcGIS StreetMap Premium. Utilizamos ainda a ferramenta do Service Area, disponibilizada na extensão Network Analyst, e que configuramos para gerar isócronas de 5 em 5 minutos até 60 minutos para o modo de deslocação automóvel e de 5 em 5 minutos até 15 para o modo de deslocação pedonal. Na segunda parte do modelo, isto é um modelo único, eu só estou a apresentar em partes por facilidade de apresentação, mas a segunda parte então consiste na sobreposição da informação das isócronas que foram geradas com a informação da BGRI, que nós estamos a utilizar neste momento os dados provisórios de BGRI 2021, que ainda só disponibiliza dados de população total residente, mas que futuramente irá disponibilizar também por faixa etária e permitirá utilizar essa informação consoante o tipo de serviço que estiver a ser analisado. Esta etapa, então, permite calcular a população e a área do território servida por cada tipo de serviço em análise e para cada um dos intervalos de tempo e modos de deslocação que definimos. Passar à parte 3, porque tinha aqui mais algumas notas, mas são de detalhe, acho que podemos avançar. Então, ainda sobre o resultado que nós obtemos na parte 2 do modelo. Portanto, aquela operação vai gerar a subdivisão dos polígonos de cada subsecção estatística em função da sobreposição com as isócronas. Ou seja, nós temos subsecções estatísticas que vão estar inteiramente dentro de uma isócrona e mantêm o seu polígono e a sua área, e outras que são subdivididas conforme os diferentes tempos de deslocação. O resultado é o que está ali na imagem à direita em cima, e é desta camada de informação que nós vamos então exportar tabelas, que já fizemos essa exportação, tabelas que nos vão permitir gerar estatísticas para diferentes níveis territoriais e unidades administrativas, uma vez que, a partir do código da subsecção, associamos os códigos das outras unidades e assim conseguimos agregar a informação para o âmbito de análise que pretendermos, local, regional, nacional, o que for, relativamente à análise que tiver a ser feita.
No entanto, para efeitos de visualização, nós fazemos uma parte 3 deste modelo, que consiste na dissolução das fronteiras dos polígonos que estão associados à mesma isócrona. Isto só para facilidade de leitura, porque para a informação, a camada de cima, subdividida, é aquela que nos dá o detalhe que permite mais análises. E agora vamos ver alguns resultados, ainda em ambiente ArcGIS. Este primeiro vídeo mostra apenas os pontos que foram utilizados como inputs para o cálculo da acessibilidade aos equipamentos de ensino, incluindo os diferentes tipos de ensino, como vemos nesta imagem, do pré-escolar ao secundário. Isto já é o resultado do modelo e estou aqui a fazer esta aproximação para mostrar que o nosso objetivo depois é partilhar esta informação também em webmaps e, portanto, que eles sejam lidos a diferentes escalas e com diferentes informações de enquadramento, que vão desde um recorte do ortofotomapa a nível do território nacional, mas depois, quando nós aproximamos, temos o detalhe total que nos dá estes ortofotomapas da DGT de 2018. Aqui só para mostrar então a aplicação do modelo a vários tipos de ensino, agora separadamente. Portanto, nós conseguimos ver para o nível nacional as diferentes áreas de influência dos equipamentos de ensino em função da sua especialização. E a mesma coisa feita para os cuidados de saúde primários, sempre com esta possibilidade de aproximar e ver em detalhe os equipamentos em causa, que sejam depois identificados. Isto também é referir que, quando nós nos aproximamos, ficamos apenas, desaparece as tonalidades que usamos nas escalas mais distantes e ficamos com o label que nos indica o tempo máximo de deslocação ao serviço mais próximo. A mesma aplicação do modelo, neste caso aos hospitais, aproximando aqui sobre a zona de Évora. Só de referir também que esta informação, para além de futuramente vir a ser partilhada em webmaps e integrada em dashboards e no ArcGIS Hub, que pretendemos que agregue toda esta informação, também será disponibilizada em camadas de serviço. Pronto, as farmácias. E agora, se calhar, passava então ao modelo pedonal, que nós ainda estamos numa fase inicial e não aplicamos a tantos equipamentos como já aplicamos o outro, mas então neste caso é a mesma metodologia, mas para o modo de vida pedonal e com 3 níveis de isócronas, de 5, 10 e 15 minutos. Eu aqui adentei um bocadinho, só para terminar e antes de passar ao José Pedro outra vez, que vai falar dos desafios futuros do projeto, apenas referir que consideramos que estas análises que nós pretendemos vir a disponibilizar para as diversas entidades que têm competências ao nível do ordenamento do território poderão realmente ser uma mais-valia e realmente é a nossa intenção partilhá-las em formato aberto, como já tem sido aqui referido também por outras entidades. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Para finalizar, e tal como a Rita estava a referir, nós pretendemos disponibilizar isto. Estamos a criar também a plataforma do ponto de vista em ArcGIS Hub, neste caso, com a informação associada ao projeto, com a disponibilização de web services que possam existir. Mas mais do que isso, gostava-vos de dar o enfoque que, para além das questões de visualização, as questões da análise do ponto de vista da informação que resulta daqui, do número de pessoas que têm acessibilidade, de tipologia de população que está a aceder aos serviços ou não está a aceder aos serviços, essa sim é a informação mais relevante. Esta é aquela que normalmente nós fazemos de visualizações, de análises integradas, enfim, aquilo que resulta daqui e aquilo que nós teremos de capacidade analítica para ver no futuro é o mais relevante do ponto de vista do ordenamento do território. Eu dava-vos só aqui um exemplo. Nós temos tido múltiplas tentativas de interação e integração de informação com outras entidades. Temos bons exemplos, vou dar aqui só 2. Este é com os web services disponibilizados pela Anacom. E isto é uma análise integrada, enfim, é uma primeira e muito simples, mas que já tem alguma informação, que é cruzar basicamente a informação associada à acessibilidade aos centros de saúde, neste caso o SFs e o OCSPs, que estivessem a mais de 30 minutos, portanto a população estivesse a mais de 30 minutos, e cruzar essa informação com a acessibilidade do ponto de vista da rede 4G. Isto para quê? Para permitir, eventualmente, aferir
em que situações é que, havendo uma acessibilidade física pouco eficiente ou pouco suficiente, se do ponto de vista digital era possível de alguma forma mitigar nestas zonas o acesso a estes serviços. Isto é um pequeno exemplo daquilo que pode ser feito no futuro, cruzando informação, não só espacial, mas todos os atributos que temos estado a falar. Rodrigo, é só mais um minuto, só para falar sobre a visão futura, e creio que era muito importante. Tal como aqui foi referido relativamente ao GeoMai, a palavra aqui-chave é interoperabilidade e integração da informação. A Direção-Geral do Território, com uma grande lealdade institucional de ambas as instituições, tem definido com o Instituto Nacional de Estatística e num projeto que tem, que é o CSIG, a necessidade de nós normalizarmos um conjunto de regras relativamente à informação dos equipamentos e serviços de interesse geral. E, portanto, achamos que deve haver, tal como foi dito aqui no GeoMai, sem prejuízo de todas as múltiplas fontes, haver um local onde possa ser acedida a toda a informação relativamente aos serviços de interesse geral. E este, para nós, não é a Direção-Geral do Território, é o CSIG, é algo com quem nós estamos a trabalhar com o Instituto Nacional de Estatística para que isto exista, para que depois possa ser acessível pela Secretaria-Geral do MAI com o GeoMai, seja do ponto de vista do portal do mapa de serviços do E-Portugal, seja através da DGT, seja através de outras entidades que possam utilizar esta informação e possam utilizá-la, seja diretamente, seja também através do SNIG e dos apontadores que estão. Uma palavra final relativamente ao próximo prazo, e eu acho que isto é a mensagem mais importante que continua a ser necessário focar aqui. A necessidade de existência de dados com qualidade e disponibilização dos mesmos. Não faz sentido nos dias de hoje, com todas estas evoluções e capacitações que cada uma das nossas instituições está a ter, continuem a existir problemas de disponibilização de dados com qualidade. A Direção-Geral do Território está aberta a cooperar relativamente à melhoria da qualidade do ponto de vista da informação geoespacial. Portanto, deixamos aqui o desafio a todos e agradecer mais uma vez a oportunidade para falarmos um bocadinho sobre este projeto. Muito obrigado.